Olá pessoal, aqui é Márcio Rocha da Tropicália Discos e esse é o disco da semana. Você não pode falar desse disco aqui, que é fenomenal, sem falar deste disco aqui. O disco do Tropicália, ele tem uma riqueza poética e de variedade de conceitos, né? Que eles pegaram o Sgt. Pepper's como uma referência para desenvolver aquilo. Então o disco, como o Sgt. Pepper's não tem interrupção nas faixas, né? Elas são interligadas. Eles utilizaram várias experimentações que pra gente aqui na época era muito avançada, né? E com recursos nem perto do que os Beatles utilizaram, né? E reuniu as pessoas, assim, todo mundo novo, começando suas carreiras com uma criatividade colossal, né? Verdadeiros patrimônios da humanidade, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rogério Duprat, Os Mutantes. Junto aí veio Tom Zé, veio Rogério Duarte, veio Torquato Neto. Pô, cara, poeta assim absurdo. O Capinã, Gal Costa, Nara Leão entrou lá no meio também, que pô, o cara tá nesse troço também. Então, cara, esse negócio realmente assim, mudou a face da música brasileira. A Panis et Circenses, a Rita Lee fala que viu o Caetano e o Gil escrevendo assim, na frente dela. Um falava uma frase, o outro devolvia com outra. Quer dizer, você imagina uma letra como aquela, que é uma letra super visual, né, moderníssima, surgia assim na tua frente, assim, com dois caras se degladiando, assim, poeticamente. A Panis et Circenses tem aquela coisa que a música para de repente. Você imagina em 1968, o cara vai na loja, compra um disco, aí ele bota o disco pra tocar e de repente o disco faz... O cara, faltou luz, o aparelho queimou, aí de repente volta a música. E tem um instrumento ali que até hoje eu não sei o que é, que termina a música. Que eu gostaria que alguém falasse, porque eu não sei. Na Panis et Circenses tem um instrumento que faz assim no final. Que não tinha sintetizador ali, até onde eu sei. O Tom Zé é o cara que tem umas letras inteligentíssimas, né? E acho até, eu não posso arriscar, mas eu acho até que ele, de certa forma, influenciou o Caetano um pouco nessa coisa do letra visual, né? Coisa com imagem, né? A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. E a Lidoné é curiosa a letra, porque acho que é o bolero mais sangrento que eu citei notícia, né? Fala muito em sangue, lá cachorros mortos, enfim. Mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando, ai, meu amor. O trabalho do Duprat no disco tem que se destacar de uma maneira bem especial, assim, porque, por exemplo, a maneira como ele utilizava os metais, a maneira como, por exemplo, na música Baby, que talvez tenha sido a música que ficou mais famosa do disco, né? A Baby, por exemplo, se você escutar, principalmente se você escutar com fone, parece que tem uma conversa entre a Gal Costa, que canta a letra da música, e o arranjo do Duprat é como se fosse uma conversa paralela entre as cordas. Baby,
tropicalismo não era só música, né? Se o tropicalismo ele é multimídia, né? O Glauber Rocha era tropicalista, cinema, o Rogério Duarte era tropicalista, visual, pintura, Torquato Neto, a poesia, Caetano, Gil. Quer dizer, mexia com várias áreas da arte, né? Não era só música. O tropicalismo engloba e todas as pessoas juntas ali. E também tem a questão dos concretistas que se tornaram parceiros ali, né, no movimento, né? O Décio Pignatário, os irmãos Campos, né? Eles estiveram juntos ali. Tanto que, por exemplo, a Bate Macumba é um poema concreto. Ela é uma letra que se transforma num morcego. E fala do quê? Do Batman e da Macumba. O Brasil é como a obra do Hélio Oiticica, que era um corredor de palmeiras e bananeiras. Aí quando você chegava no final do corredor era uma televisão ligada. Ou seja, o Brasil essa mistura. O Brasil tem a informação das palmeiras, das bananeiras, mas tem a televisão, que é o lance do gringo, entendeu? Só que aí você transforma isso e o nome da obra é o quê? Tropicália.